E falar sobre família para mim é um grande privilégio. Por quê? Porque eu tive uma grande, linda família dos meus pais. Meu pai era nordestino, não sei se tem alguém que é nordestino aqui, nascido no Pernambuco, tem pernambucano aqui? Eu também nasci no Pernambuco, contudo fui criado no Paraná, então eu tenho duas cidadanias, né? Sou pernambucano de sangue e paranaense de desenvolvimento aí, de crescimento. E a família do meu pai não era adventista quando eu nasci. Eu tinha por volta de 5 anos de idade, quando meu pai conheceu o Evangelho. Mas o Evangelho de Cristo transformou a vida do meu pai de uma maneira extraordinária. Meu pai tinha o hábito de beber e tinha o hábito de fumar. Alguém aqui já bebeu e já fumou? Como que é livrar-se disso? Não é muito fácil. E meu pai resolveu migrar do Pernambuco para o sul do país. Só que ele veio até São Paulo, onde havia vários tios, vários parentes dele, e o sogro dele, o meu avô, tinha ido até mais além, foi até o interior do norte do Paraná. E meu sogro fez uma propaganda tremenda: você tem que vir para cá, porque aqui parece o céu. E meu pai acreditou. Então ele pegou meu irmão mais velho e eu, que éramos os dois nascidos na época, e se deslocou para o estado do Paraná, mais especificamente próximo da cidade de Maringá. Não sei se alguém conhece o Paraná aqui. Então, poucos aqui, né? É terra boa lá, viu? É quase igual a Canaã. É muito bom. E meu pai foi morar numa cidadezinha chamada Terra Boa, bem no interior, área agrícola, trabalhando numa fazenda, uma família, arrendando terras. E o tempo foi passando, e o que meu pai descobriu? Que o patrão dele era adventista. E aí começa a história da conversão do meu pai. 2 rapazes saem da cidade, viajavam sempre numa charrete. Eu não sei se você sabe o que é uma charrete, né? Era a carroça de luxo. Os pobres tinham cavalo e carroça, os ricos, os médios tinham charrete, e os ricos, né? Os ricos tinham Fusca. Quem já teve um Fusca aqui, né? Quem já teve um Fusca? Era o carro da época, era o carro de luxo da época. Para você ter uma ideia, o patrão do meu pai tinha um Fusca. Não era luxo, não era humildade, era luxo na época, ter um Fusca. E ali, aqueles 2 rapazes, um de 18 anos e outro de 19 para 20 anos, os dois resolveram estudar a Bíblia com o meu pai. E a minha mãe era muito católica, muito devota, meu pai era um relaxado. Mas o avô Carola, católico Carola, cobrava muito ir à igreja, ir à missa. Toda manhã ele passava na cabeceira da casa da minha mãe, e a minha mãe tinha que falar para ele: bênção, pai. Isso era a prática daquela época. Hoje já não tem mais isso, né? As famílias da época se respeitavam, onde o pai e a mãe exigiam do ambiente familiar que o filho não entrasse na conversa de adulto. Vocês se lembram disso? Eu me lembro muito bem disso. E ali, passava na cabeceira da casa, e todos os dias meu avô passando ali, minha mãe dizia: bênção, pai. E ele olhava para minha mãe e dizia: Deus te abençoe, minha filha. E o tempo foi passando, os estudos bíblicos foram avançando, e chegou o momento em que minha mãe, que era católica devota, aceitou: eu quero ser dessa igreja, eu quero me batizar. E meu pai disse: eu também quero, mas eu tenho que deixar a cachaça e tenho que deixar o cigarro. O fato é que, pouco tempo depois dos estudos bíblicos, meus pais se batizaram. E na manhã seguinte, um domingo pela manhã, minha mãe se batizou num sábado. Domingo pela manhã, meu avô passou na cabeceira da casa da minha mãe. E minha mãe, como de costume, olhou para o pai e disse: bênção, pai. E o avô olhou para ela e disse: de hoje em diante, você não é mais minha filha. E minha mãe sofreu tremendamente, porque
Para ela era muito importante a família, a bênção do pai. E eu queria dizer para você nesta manhã, meus queridos, que às vezes a família, ela passa por momentos de dificuldades, mas muito mais importante para uma família ser feliz é colocar Deus dentro da sua família. Minha mãe colocou Deus na sua vida. Meu pai se transformou. Meu pai agora já não bebia mais, não fumava. A vida deles tinha tido uma melhora significativa. Mas o meu avô não entendia. E meu avô disse: nunca mais você me peça a bênção, porque agora você não é mais a minha filha. Mas a minha mãe permaneceu fiel a Deus. E eu gostaria de dizer para você que o propósito de Deus para a família é que haja o desenvolvimento de famílias fiéis a Deus, não importa o que aconteça. A Bíblia tem num dos mandamentos o mandamento: honra o pai e a mãe, porque esse é um mandamento com promessa. Mas a Bíblia também orienta: quando o pai e a mãe querem impedir você de servir a Deus, então é hora de você servir a Deus e não ao pai e à mãe. E eu, nesta manhã, quero abrir a Bíblia para mostrar para você a história de duas famílias. Uma família que era fiel a Deus, e outra família que era tremendamente desestruturada. Vamos à primeira família. No livro de Josué, capítulo 24, nós encontramos aqui o verso 15. Josué 24, verso 15. Aqui diz a palavra de Deus o seguinte: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos a quem mesmo? Ao Senhor. Vamos repetir essa última frase? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui está a chave do verso que eu quero aplicar nesta manhã. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Depois que eu cresci, me tornei pastor, eu também me casei e formei a minha família. E esta verdade bíblica experimentada por Josué, eu procurei colocar em prática na minha família, na minha casa. Eu tenho 2 filhos adultos, solteiros, porém compromissados, por enquanto, né? Espero que casem logo, né? Porque esse é o sonho de todo pai, ver um filho bem casado e uma filha bem casada. Os 2 já são médicos, e os 2 estão trabalhando já fora do Brasil, por enquanto, aguardando rivalida para serem profissionais aqui no Brasil. Mas desde menininhos, desde pequenininhos, a gente executava a ordem bíblica de: você está sendo preparado para servir ao Senhor. Você que vai nascer o filho, eu fiquei muito feliz do seu testemunho. 10 anos antes de nascer, eu já estou orando pelo meu filho. E aí vem o nome Gabriel, é isso? Miguel. Queridos amigos, o que esse texto quer dizer para nós no contexto da família? Pelo menos 4 verdades. 4 verdades que você deve anotar na sua Bíblia, ou anotar para dialogar com a sua família e colocar em prática todos os dias da sua vida. A primeira grande verdade do texto, estou analisando a última frase só: eu e a minha casa serviremos a quem? Ao Senhor. A primeira grande verdade desse texto é: eu preciso de Deus na minha vida. Não dá para você querer formar uma família e ser feliz se você não tomar a iniciativa de colocar Deus na sua vida em primeiro lugar. Quando você entende isso, você faz como Josué.
Josué fez parte dos 12 espias. Ele foi chamado por Deus para espiar a terra de Canaã, que era uma terra que manava leite e mel, segundo a promessa. Mas quando eles foram verificar a terra, que desafio! Quantas dificuldades para poder conquistar a terra. E você quer formar uma família. Olha o sonho, ter um filho. Você não sabe o que aguarda. É uma terra que manda leite e mel. Mas é um desafio de oração todos os dias. Vocês começaram bem, orando 10 anos antes. É fácil educar filhos? Mas você precisa de Deus. A presença de Deus na sua vida. E se há uma coisa que Josué aprendeu a ter desde a sua meninice, foi uma relação com Deus. Uma experiência pessoal com Deus. Enquanto todos os outros amigos, exceto Caleb, estavam olhando para os gigantes, para as dificuldades. Se você for olhar para os gigantes, você aborta. Não posso ter filho. Já ouviram aquela expressão? Criar filhos nesses dias, talvez não seja mais plano de Deus? Já ouviram essa expressão? Eu, quando era menino, já falava você não precisa nem se preocupar em casar, porque Jesus vai voltar. Eu creio que Jesus vai voltar. Quantos creem que Jesus vai voltar? Vai voltar e logo. Só que nós temos que nos preparar para a volta de Jesus como se ele viesse hoje, mas preparar para a vida como se ele nunca viesse. Então, a experiência com Deus faz toda a diferença. Aplicando agora ao pai. O pai é o sacerdote da casa. Cabe ao pai trabalhar a religiosidade do culto doméstico. Cabe ao pai ser o sacerdote. E vou dizer uma coisa, tem muito pai relaxado. E eu vou dizer outra coisa. Quando o pai for relaxado, a mãe toma o lugar. Não deixa você ficar sem nada. Porque era função do pai, mas o pai não faz. Então, aqui não tem culto, a culpa é do pai. E fica a vida inteira um culpando o outro. E muitas vezes, os filhos que não têm nada a ver, são negligenciados. Se o sacerdote da casa não cumprir o seu papel, assuma. Você como mãe. Mas a mãe tem um privilégio que o pai não tem. Enquanto o pai sai para trabalhar, enquanto o pai sai buscando a providência da família, ou a subsistência do lar, hoje a mulher também faz isso, é a mãe que tem o privilégio de ter o filho ali, desde menininho, embalando para dormir, cuidando das suas necessidades e orientando essa criança. Então, a mãe, eu li esses dias atrás, infelizmente não anotei para essa mensagem, uma declaração da escritora Ellen White a respeito do papel da mãe, onde ela diz o seguinte: mãe, se você dedicar atenção e carinho para o seu pai, estou parafraseando, estou falando em minhas palavras, se você cuidar bem dos seus filhos, se você educar bem essa criança, se você levá-la até Deus, o seu nome como mãe vai estar escrito no livro da vida. Amém? Eu queria trabalhar, fazer o trabalho missionário, mas essas crianças não me deixam. Onde que é o seu primeiro campo missionário mesmo? É em casa. É o seu pequeno filhinho, sua pequena filhinha. Então, pai e mãe, você precisa de Deus. Segunda grande verdade que salta desse verso aqui: minha casa também precisa de Deus. Você não pode se alimentar de Deus, ter a sua comunhão pessoal com Deus, buscar a Deus na sua intimidade e não proporcionar condições para que os filhos e toda a casa também tenham essa intimidade com Deus. Eu vou para a igreja, mas ninguém gosta de ir para a igreja, eu vou e eles ficam. Se eles quiserem, eles escolhem o que eles quiserem. Não é bem assim. Assim como o pai e a mãe têm necessidade de buscar a Deus, você tem que proporcionar aos filhos as condições, porque a tua casa também precisa de Deus.
E é interessante que, quando você tem essa clareza em sua jornada de paternidade, de maternidade, você vai trabalhar de todas as formas, esgotar todos os recursos para que os seus filhos sejam abençoados por Deus. E começa com comprar a lição da escola sabatina. Meu pai sempre trabalhou na lavoura, agricultura. Pobre dos mais pobres. E sabe qual que era a diversão do meu pai? Fazer filhos. 9 filhos. Quanto mais pobre, mais filhos. E um dia, já grande, eu perguntei para o meu pai: pai, por que o senhor teve tantos filhos? E a resposta do meu pai foi muito simples, diz o seguinte: na minha época não tinha televisão. E a nossa diversão era fazer filhos. Eu falei, tá bem justo, bem explicado. 9 filhos. Mas uma coisa meu pai fazia. A pobreza era tão grande que a gente comprava roupa uma vez por ano. Ou, quiçá, 2. Quando era feita a colheita, pagava todas as dívidas, o que sobrava guardava para mantimento, guardava para plantar na próxima colheita, e meu pai ia à cidade, comprava roupa de saco, aquele saco de açúcar branco, e aqueles sacos se transformavam em calção e camisa, e uma peça de roupa para cada um ir à igreja, um pouquinho melhor. E nós, como família, temos que ter isso como prioridade. Pode faltar feijão, mas tem que ter uma roupa bonita para vir à igreja. E eu estou assim, impressionado quanto que vocês estão bem vestidos. Uma igreja arrumadinha, né? Os irmãos todos em ordem. Isso agrada ao nome de Deus. Mas uma coisa meu pai fazia, e eu nunca vou me esquecer. Aliás, 2. A primeira, quando ele recebia o seu salário, ele me chamava. Ele tinha pouca leitura. Filho, senta aí, faz as contas comigo, que eu quero separar o meu dízimo. Separava o dízimo, eu fazia as contas, preenche o envelope, eu tinha que preencher para ele. Preenche aí a oferta, eu vou dar um pacto. E ele era pactuante. Que base segura eu tive quando eu olhava para o meu pai. Quanto meu pai me ensinou, quanto meu pai produziu de impressão positiva, de fidelidade a Deus. E uma outra coisa, eu vou separar aqui um dinheiro, porque eu vou fazer a assinatura da lição. E olha só, eram 9 filhos. Então ele fazia uma assinatura da lição de adultos, comprava meditação matinal, comprava inspiração juvenil, comprava revista adventista e ainda comprava as lições infantis ali, primários, juvenis, a gente foi crescendo. Nunca me lembro de nenhum ano faltar a lição da escola sabatina para nossa família, para nós estudarmos. Como resultado, 3 filhos se estudaram para ser pastor. 2 são pastores hoje. E um faleceu no 3º ano de teologia por um acidente, que no outro sermão a gente pode contar. Meu pai morreu fiel a Deus, um homem fiel, porque meu pai, na sua limitação intelectual, ele era rico espiritualmente, e ele tinha a seguinte visão: meus filhos precisam ir para o céu. Você já pensou sobre isso? Meus filhos precisam ir para o céu? Meus filhos precisam de Deus? É isso que Deus quer dizer, é isso que Josué quer dizer quando ele fala: eu preciso de Deus. Mas a segunda ideia qual foi? Minha casa também precisa de Deus. A terceira grande verdade que nós temos nesse texto é o fato de que famílias que servem a Deus ficam em pé quando as demais caem. Porque chegou um momento na vida de Josué como líder,
que o povo não queria saber mais de Deus. É por causa disso que ele se levanta do verso 15 e ele faz a seguinte pergunta. Olha, aí está um dia importante. Ele já era idoso, já tinha que passar a liderança para alguém. Ele olhava aquelas campinas todas, terras e terras ainda a serem conquistadas, terras e terras já conquistadas. Ele olhava para o futuro, ele sabia que logo ele iria morrer. Ele olhava para a igreja, e a igreja não era uma igreja fiel. Eu não sei o que o pastor Jairo pensa quando ele chega aqui nesse púlpito e olha para vocês, qual é a conclusão que ele tem, se a igreja dele é ou não é fiel. E eu pergunto para você, você é uma igreja fiel? Porque a Bíblia fala, né, que a igreja de Laodiceia é uma igreja infiel. E José olhando para aquela igreja infiel, sabe, aquela igreja que tinha todo o tempo do mundo para adorar a Deus, tinha todas as manifestações da glória de Deus, o Deus de Israel, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que expulsou os inimigos, o Deus que proveu o maná 40 anos, as sandálias não os desgastaram em 40 anos, mas esse Deus não era suficiente para Israel. Eles ficavam namorando os deuses das nações vizinhas, com a mente dividida. Fico pensando que nessa pandemia, nessas desgraças todas que esse mundo tem, nessas infelicidades que assaltam a nossa comunidade, que muitas vezes assaltam também a nossa casa e a nossa família, e tem a impressão que às vezes alguns de nós também não é fiel a Deus. Então Josué se levanta e diz: eu estou vendo, estou percebendo que muitas famílias estão caindo. A fé de vocês não é mais aquela fé que precisaria ser. Mas hoje eu quero fazer o meu último apelo. Se vos parece mal servir a Deus, escolhei. Hoje é dia de escolha. Hoje é dia de decisão. Decisão nunca deve ser deixada para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Você não sabe o que vai acontecer quando você sair da igreja hoje. Se vocês quiserem escolher dos amorreus, escolham. Querem escolher dos filisteus, escolham. Dos jebuseus, escolham. Dos eus e zeus que tem por aí, escolham. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É desse tipo de crente que Deus está precisando hoje no século 21. Essa semana mesmo a gente teve um relatório lá em São Roque, de um estudante da escola adventista, parente do estudante, que tirou a sua própria vida. Há pessoas desesperadas com a pandemia, pessoas ficando doentes, e um contato que eu tive essa semana, do outro lado da linha, a irmã dizia: pastor, eu estou no fundo do poço, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Eu falei: meu Deus, o que falta para essa pessoa? Não é hora de desespero. Quando famílias estiverem caindo, adventistas falhando na sua jornada espiritual, famílias sendo destruídas, e até famílias de líderes de igreja, famílias de pastores caindo, você e a sua casa, como diz o texto, eu e a minha casa, serviremos a quem? Ao Senhor. E o último aspecto que esse texto me reporta, que o texto entre linhas me faz refletir, é que eu e a minha casa devemos nos envolver no contexto da missão de Deus. Por que eu falo isso? Porque Josué, quando ele fala essa frase, ele está mergulhado na missão. A vida de Josué foi uma vida missionária.
E a vida missionária de Josué era exaltar o nome de Deus, custe o que custar, seja onde for. Então Josué, ele está demonstrando para nós claramente: eu não vou desistir do cumprimento da missão. E quando se fala em missão, o que é que Deus espera da família hoje? Para que existe família? E a gente vai na igreja apostólica, quando ela nasce, é uma igreja que cumpre a missão. Qual a missão? A missão deixada por Deus em Mateus 28. Qual é a missão que Deus deixou em Mateus 28? Versos 18 a 20. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a nação, toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Mas eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. É nosso privilégio como família pregar o evangelho. A igreja é casada com a missão. A igreja apostólica, diz a Bíblia no livro de Atos, ela se reunia no templo e nas casas. E era no contexto das casas que havia as maiores decisões. Era no contexto da família que famílias inteiras se entregavam a Deus. Exemplos: Cornélio. Quando Cornélio se batiza, diz a Bíblia, ele, toda a sua casa. No contexto bíblico, a casa era o pai, a mãe, os filhos, o empregado, o estrangeiro, o parente vizinho, todos que estavam dentro das quatro paredes eram família. Então, quando um conhecia o amor de Deus, todos também tinham o privilégio de conhecer e tomar a sua decisão. É para isso que existe a família. Eu quero dizer para vocês que a família de Deus, ela não consegue cumprir a missão se ela estiver comprometida em sua estrutura espiritual. Por que tantas necessidades espirituais de pregação do evangelho existem e tão poucas famílias pregam o evangelho? Porque se a família não estiver estruturada, ela não consegue cumprir o plano de Deus. E eu termino com João capítulo 4. Abra aí a sua Bíblia, que aqui nós vamos encontrar a história de uma família desestruturada. Totalmente desestruturada. E cabe às famílias estruturadas, às famílias do bem, alcançar as famílias que estão desestruturadas. E é o que Jesus faz em João capítulo 4. Você vai encontrar aqui no versículo 1 em diante. Eu não vou ler todo o texto que vocês já conhecem. Mas a família desestruturada morava em Samaria. E diz o capítulo 1 que Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que ele mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se para a Galiléia. E o verso 4 me chama muito a atenção, porque o verso 4 diz que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Eu fui dar uma olhadinha na palavra grega necessário, que é traduzida em algumas Bíblias como importa. Aqui em João mesmo, aparece como importa, necessário, é a mesma expressão, é um prefixo ou sufixo di, e significa não tem outra escolha. É necessário, é preciso, é conveniente. E se você olha para o texto, era necessário passar por Samaria, você olha que geograficamente não tinha nada a ver. Porque aqui embaixo estava a Judéia, ao norte a Galileia, e entre os dois, Samaria. Quem saía daqui para ir da Judéia para a Galileia, geograficamente podia passar por dentro de Samaria, mas na cultura judaica eles não faziam isso, porque eles eram inimigos mortais. Eles faziam uma volta, cruzavam o Rio Jordão, subiam pelas terras da Pérea e voltavam para a Galileia para não passar dentro de Samaria. Então, eticamente, culturalmente e socialmente,
eles não estavam dentro do contexto que Jesus. Eles passariam por fora. Mas o texto é enfático, era necessário atravessar por Samaria. E Jesus entra por Samaria. Jesus quebra os preconceitos, as regras, quebra como é que eu diria, as barreiras que muitas vezes existem na nossa vida. Sabe qual é a primeira barreira? Um mito que meus pais, infelizmente, pregavam para mim, e graças a Deus eu tive uma outra visão. Nunca conviva com descrente. Já ouviram isso? Se você é crente, não se relacione com quem não é crente. Por um lado, isso traz benefícios. Por outro lado, isso quebra a missão. Porque se há uma coisa que eu gosto de fazer na minha vida, é conversar com crente. Se há uma coisa deliciosa de se fazer, é pregar para crente. É cantar para crente. Então, quando tem um quarteto que canta só para crente, um pregador que prega só para crente, um pastor que prega só na igreja, ele não está cumprindo a missão. E Jesus não era esse tipo de pastor. Jesus aprendeu em casa com a mãe dele a amar todas as pessoas. Se uma família quer ser feliz, tem que aprender a amar as pessoas. E Jesus passa por Samaria porque ele sabia que tinha uma mulher que precisava dele. E uma mulher com família totalmente desestruturada. Quem sabe descrever para mim como era a família da samaritana? Não tinha família. Tinha 5, eu acho que o texto fala 5 maridos. É isso? E o que você está com ele agora? Também não é teu. Então Jesus tem uma missão. E a família de Deus também tem uma missão. E nós temos que cumprir essa missão. Bom, eu não estou vendo relógio em lugar nenhum, não sei que hora que é para eu parar. Acho que eu já esgotei meu tempo, né? Aqui na frente está apagado, não tem nada. Então eu vou até 1h, né? Está tudo apagado aqui. Dá tempo de falar alguma coisinha aqui ou já é hora de parar, Jair? Faltam 10 minutos? Então tá bom, 10 minutos eu falo aqui e termina. A samaritana vai ao poço buscar água. E sabe que hora que ela foi buscar água? Ao meio-dia. Ao meio-dia. E qual é a melhor hora para buscar água? Que hora as mulheres buscavam água? Ou de manhãzinha, ou cair da tarde, mas de preferência de manhãzinha. E quando elas iam buscar água, elas iam acompanhadas. Uma conversando com a outra, colocando os assuntos em ordem. A mulher ia buscar água para contar fofocas. Me recordo da minha mãe quando ia lavar roupa lá na roça. Tinha um poço de água, fundo, puxávamos a água, enchia os baldes, dava para lavar roupa ali, com água em abundância. Mas a minha mãe ia lavar água no rio. Lavar água não. Lavar roupa, né? Minha mãe ia lavar roupa no rio. Por que ela ia no rio? Porque na hora de lavar roupa ela convidava a comadre, a vizinha da casa esquerda, a vizinha da casa direita, e desciam aquele comboio de mulheres para lavar roupa. E as crianças, eu era criança, a gente descia junto. A gente ia também para o rio, não para lavar roupa, não para trabalhar, mas para tomar banho. E enquanto a gente tomava banho, as mulheres lavavam a roupa, ensaboavam a roupa, passavam sabão, botavam na grama, e elas tinham uma expressão, lá no Nordeste se usa quará, eu não sei como é que é aqui, sabe o que é quará, né? E aquele quará nunca desquarava, ou nunca quarava, porque aquele negócio ia longe. E uma conversava sobre o marido da outra, e a outra sobre o filho da outra, e as fofocas rolavam de tudo quanto é lado, porque elas gostam de conversar. É assim ou não é? E sabe, era isso que as mulheres de Samaria faziam quando iam buscar água. Elas iam juntas. Mas havia uma mulher que elas não queriam ver nem banhada a ouro.
E essa mulher era a samaritana. Porque quando uma via a samaritana se aproximando, uma família, uma mulher cutucava a outra e diz: a dita cuja está vindo aí. Quem que é a dita cuja? E aí uma outra falava para a outra: você não sabe? Você nunca ouviu falar dela? Toma cuidado, eu acho que você está em perigo, porque eu já vi você dando conversa para essa mulher, e sabe de uma coisa? Ela rouba marido. E o correio da época era espetacular. Então, por duas razões, a mulher ia buscar água sozinha. Primeira razão, ninguém queria ela no grupo. E a segunda razão, ela mesma não queria ir com ninguém. Ela estava com a autoestima dela lá embaixo. Família, não tem família. Não sei quantos filhos tinha, porque geralmente uma mulher da vida acaba tendo filhos. Com um marido, com um homem, outro com outro, outro com outro. Eu não sei todos os detalhes da vida daquela mulher, mas uma coisa eu sei. Ela estava desestruturada. Uma família desregrada. Pergunto para você, tem famílias desestruturadas à sua volta? Tem pessoas que precisam ouvir o amor de Deus através de você? Era necessário Jesus passar por Samaria. É necessário que você passe por casas de pessoas e famílias que estão sofrendo. Ontem, algumas irmãs da minha igreja disseram: nós temos que visitar a família X, porque eles não têm estrutura emocional, estrutura espiritual, eles são muito frágeis, já são batizados, mas eles vão ser assim até Jesus voltar. E aí uma pergunta para a outra: o que a gente faz? Abandona ou ajuda? Porque tem hora que dá vontade de fazer o quê? É mais fácil dizer: deixa para lá. Só que uma outra sábia irmã disse: nós temos que ajudar. E se existe uma mulher que precisava de ajuda, era a samaritana. E se existe uma mulher que os discípulos jamais dariam atenção e conversariam, era essa mulher. Então eles vão para a cidade comprar comida, e Jesus fica na beira do poço, com fome, com sede e cansado. E lá vem a mulher, para tirar água. E quando ela se aproxima de Jesus, Jesus pede um favor para ela. E aqui está um segredo para você, que quer ser missional, que quer salvar famílias, que quer ser uma bênção para outras famílias. Peça um favor. Porque quando você pede um favor, você está dizendo: eu estou abaixo de você, você pode me ajudar? Eu tenho a impressão que muitas vezes nós não cumprimos a missão e não salvamos pessoas porque nós temos o rei na barriga. Eu sou adventista, você não é. Eu guardo o sábado, você não guarda. Eu sou fiel a Deus, você não é. E aí está o problema. Então Jesus se aproxima e diz: você pode me dar água? E aí começa o diálogo, que você sabe onde termina. E ela diz: eu não posso. Se você é judeu, eu sou samaritana, como é que está conversando comigo? Você é homem, eu sou mulher. Jamais um judeu podia ser visto em público conversando com uma mulher, ainda mais se fosse samaritana. Nem com a própria mulher o judeu conversava em público, dizem os estudiosos. Era desrespeitoso para a mulher puxar no paletó, naquela época não era paletó, né? O que era aqui? Puxar na beca do marido, na túnica do marido, em público. Era como se estivesse desrespeitando o homem. E ela chega e Jesus fala: me dá água, por favor. Você não sabe disso? Então aí está Jesus quebrando as barreiras que nós devemos quebrar no nosso ministério, na nossa vida como família. Fazer o improvável, fazer o impossível. Então ela começa aquela conversa toda e Jesus diz: bom, se você soubesse, eu tenho uma água que eu posso te dar, que você nunca mais vai precisar voltar nesse poço aqui. Uau, eu quero essa água, mas onde o senhor não tem nem corda para pegar essa água? Então Jesus oferece para ela uma água diferente. O trocadilho de palavras gregas aqui, para poço de Jacó e fonte da vida, é muito interessante. Poço de Jacó é uma palavrinha chamada frear.
E essa palavra frear significa, quer pegar água? Precisa de ajuda humana. Precisa cavar o poço. Jacó cavou. Precisa de corda, o senhor não tem corda. Precisa de vasilha, o senhor não tem vasilha. Essa é a água do poço de Jacó. Mas Jesus fala, eu tenho água da fonte, da água da vida. E essa palavra para fonte é pegue. A palavra pegue. Então Jesus chega e diz, você tem a água que tem que ter ajuda de outros para pegar. Mas eu tenho uma água que jorra para a vida eterna e que não precisa de esforço humano. A fonte da água da vida. Eu quero te dar para beber. E naquele instante a mulher entende que o que ela precisava era muito mais do que Jesus estava pedindo. Jesus tinha sede de água física e ela sede da água da vida. E foi a presença de Jesus na vida dessa mulher que conserta a sua vida. Ela sai correndo. Ela conta para toda a sua casa. Quando alguém encontra Jesus, ele quer converter toda a casa, toda a família. E assim devemos ser nós. Nesta manhã, eu termino minhas considerações dizendo para você, quantos querem beber da água da vida, que não precisa de ajuda humana, mas é só ir à fonte e beber da fonte que é Jesus? Quantos querem dizer juntamente com Josué nesta manhã, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Vamos falar isso em coro? Vamos lá. 1, 2, 3, já. Eu, minha casa, serviremos ao Senhor. É esse o seu desejo de profundo do seu coração? Quer você beber da água da vida? Você que está nos ouvindo aí na sua casa, vou convidar você a se colocar em pé. Se você deseja beber da fonte, da água da vida, para ser fiel a Deus quando outras casas caem, eu vou fechar meus olhos aqui, vou orar por você e quero que você também ore, intercedendo pelos seus filhos, pela sua família, para a vida eterna. Vamos orar. Pai amado, muitas graças porque a Tua palavra traz para nós esperança. Nossas casas, nossas famílias precisam estar arranjadas, alicerçadas, firmadas na rocha da verdade que é Cristo, porque somente essa rocha pode produzir água viva, água que sacia a física necessidade de água, mas água que alimenta para a vida eterna. Senhor, se há algum pai, alguma mãe vacilante, desanimado, se há algum filho longe da igreja, que nesta manhã, Senhor, haja um desejo de retorno, de beber da fonte da água da vida, e que Jesus nos ajude. Eu peço essas bênçãos não porque nossas famílias estão prontas, não porque elas mereçam, mas eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém.